das leis. Platão. É preciso crer nos legisladores, nas tradições antigas e particularmente no que diz respeito à alma. Quando nos dizem que ela é totalmente distinta do corpo, e que é ela o nosso eu, que o nosso corpo é apenas uma espécie de fantasma que nos segue. Que o eu dos homens é verdadeiramente imortal. Que é o que chamamos de alma, que prestará contas aos deuses como ensina a lei do país, o que é tanto consolador para o justo, quanto terrível para o mal. Não cremos, pois, que essa massa de carne que enterramos seja o homem. Uma vez que sabemos que este filho, este irmão, etc., realmente partiu para um outro local após haver terminado o que tem a fazer aqui. Isso é verdadeiro, embora para prová-lo seja necessária longa argumentação. E é preciso crer nestas coisas sobre a fé dos legisladores e das tradições antigas, a menos que se tenha perdido a razão. Carta. Certamente se deve sempre crer na antiga e sagrada tradição que nos ensina a ser a alma imortal. E que, depois de sua separação do corpo, um juiz inexorável inflige-lhe os suplícios merecidos. Fédon, diálogo entre Sócrates e Cebes. É opinião bastante antiga de Sócrates que as almas, ao deixarem este mundo, vão para o Hades. E que de lá voltam a este mundo e retornam à vida após terem passado pela morte. Se assim é, e se os homens, após a morte, voltam à vida, sugere-se necessariamente que as almas vão para o Hades durante este intervalo. Pois não voltariam ao mundo se não mais existissem. Isto será uma prova suficiente se enxergarmos claramente que os vivos não nascem senão dos mortos. Apolônio de Tiana. Ninguém morre, assim como ninguém nasce, senão aparentemente. Com efeito, a passagem da essência à substância é o que se chama nascer.
E o que se chama morrer é, ao contrário, a passagem da substância à essência. Nada nasce e nada morre na realidade, porém tudo no princípio torna-se visível, para em seguida tornar-se invisível. O primeiro efeito é produzido pela densidade da matéria. O segundo, pela sutileza da essência, que permanece sempre a mesma, porém encontra-se ora em movimento, ora em repouso. Ela possui uma propriedade intrínseca em sua mudança de estado. Esta não provém do exterior. O todo se subdivide em partes, ou as partes reúnem-se, criam um todo. O conjunto é sempre único. Alguém talvez pergunte como é possível alguma coisa ser ora visível, ora invisível, e composta dos mesmos elementos, ou de elementos diferentes? Pode-se responder, tal é a natureza das coisas que aqui cria no nosso mundo. Quando concentradas, são visíveis devido à resistência de sua massa. Quando, ao contrário, encontram-se dispersas, sua sutileza as torna invisíveis. A matéria encontra-se necessariamente concentrada ou dispersa fora do vaso eterno que a contém. Entretanto, ela não nasce nem morre. Os pais são o meio e não a causa do nascimento dos filhos. Assim como a terra permite que as plantas saiam de seu solo e, no entanto, não as produz. Não são os indivíduos visíveis que se modificam, é a substância universal que se modifica e cria cada um deles. Jâmblico, Tratado dos Mistérios Egípcios, seção 4, capítulo 4. A justiça de Deus não é absolutamente a justiça dos homens. O homem define a justiça a partir das relações existentes em sua vida atual e de seu estado presente. Deus a define relativamente a nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são frequentemente os castigos de um pecado cometido por nossa alma em vida anterior. Algumas vezes Deus nos esconde a razão desses castigos, porém não devemos duvidar de sua justiça.
Cícero. Palavras ditas pelo velho Catão no Tratado da Velhice. Quanto à origem eterna das almas, não vejo como é possível disso duvidar. Uma vez que é verdade que os homens vêm ao mundo munidos de grande quantidade de conhecimentos. Ora, uma grande prova de que assim o é está na faculdade e na prontidão com que as crianças aprendem as artes bastante difíceis, em que há uma infinidade de coisas a compreender, o que nos permite crer que estas não lhes são novas. E que, ensinando-lhes, apenas reavivamos sua memória. É o que nos ensina nosso divino Platão. Jamais nos persuadirão, meu caro Cipriano, de que nem vosso pai, Paulo Emílio, nem vossos dois ancestrais, Paulo e Cipião, o africano, nem o pai deste, nem seu tio, nem tantos outros grandes homens, que não é necessário enumerar, teriam empreendido tantas grandes coisas cuja memória a posteridade conservaria. Se não tivessem entrevisto claramente que o futuro, até mesmo mais distante, concernir-lhes-ia tanto quanto o presente. E para vangloriar-se também, segundo o costume dos anciãos, credes que eu teria trabalhado noite e dia, como fez na guerra e na república, se a glória dos meus trabalhos fosse terminar junto com a minha vida? Teria eu incomparavelmente melhor feito se a tivesse passado repousando, sem prender-se a nenhum tipo de compromisso? Porém, minha alma, elevando-se de algum modo acima do tempo que tenho para viver, sempre estendeu seus olhos até a posteridade e sempre achei que seria após o fim desta vida mortal que eu estaria ainda mais vivo. É assim que todos os grandes homens pensam. E se a alma não fosse imortal, eles não fariam tantos esforços para alcançar a imortalidade. Virgílio. Discurso de Anquises a seu filho Enéas, que o encontra nos Campos Elíseos e lhe pergunta quem são as almas que vê errarem a seu redor. Meu filho, diz o velho, vês aqui aparecerem aqueles que em outros corpos deveram um dia renascer. Porém, antes da outra vida, antes de seus penosos labores, procurarão as impassíveis águas do Létus.
e no longo sono das paixões humanas bebem o feliz esquecimento de seus primeiros amarguros. Ó meu Pai, é verdade que em novos corpos, de sua prisão grosseira uma vez desprendida, a alma, esse fogo tão puro, queira de novo mergulhar. Ela não mais se recorda de suas longas dores. Todo lepes pode as suas infelicidades bastar? Um Deus para o lepes conduz todas as almas. Elas bebem suas águas e o esquecimento de seus males as empenha a retornarem sob novos laços. Nota da tradutora: o lepes, segundo a mitologia clássica, é um dos rios dos infernos, cujo nome significa esquecimento. As sombras bebiam as suas águas antes de voltarem à nova vida, para esquecerem completamente o passado. Porfírio. A alma não se encontra jamais despojada de algum corpo. Um corpo mais ou menos puro a ela está sempre ligado, adaptado a seu estado do momento. Porém, tão logo ela abandona o corpo terrestre e grosseiro, o corpo espiritual que lhe serve de veículo, parte necessariamente contaminado e espesso pelos vapores e exalações do primeiro. Purificando-se a alma progressivamente, este corpo torna-se, com o tempo, um puro esplendor que nenhuma névoa o escurece ou mancha. Os Hebreus. Talmud diz que a alma de Abel passou para o corpo de Sete e depois para o de Moisés. Acrescenta o Zohar: todas as almas são submetidas às provas da transmigração. Os homens desconheceram a vontade do alto com relação a eles. Ignoram por quantos sofrimentos e transformações misteriosas deverão passar. E quão numerosos são os espíritos que, vindo a este mundo, não retornam ao palácio de seu divino rei. As almas devem, por fim, novamente imergir na substância de onde saíram. Entretanto, antes desse momento, já devem ter desenvolvido até o mais alto grau todas as virtudes cujo germe nelas encontra-se latente.
Se esta condição não é realizada em uma única existência, deverão as almas renascer. Até que tenham atingido o grau de desenvolvimento que torna possível sua absorção em Deus. As encarnações, de acordo com a Cabala, ocorrem com longos intervalos entre si. As almas esquecem inteiramente o passado e, longe de constituírem uma punição por suas faltas, os renascimentos são uma bênção que permite aos homens purificarem-se. Dr. Pascal, a reencarnação. Os Evangelhos, Mateus 17, 9, 13, Marcos 9, 9, 13. É verdade que Elias deve retornar e restabelecer todas as coisas. Porém, vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que foi de João Batista que Jesus lhes fala. Mateus 16, 13, 20, Marcos 8, 27, 30, Lucas 9, 18, 21. E aconteceu que um dia orava ele em local retirado, e seus discípulos com ele estavam. Interrogou-os, dizendo: o povo, quem diz ele que sou? Eles lhe responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros algum velho profeta ressuscitado. E ele lhes perguntou: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondendo disse: o Cristo de Deus. Então ele os proibiu expressamente de dizê-lo a alguém. João 3, 1, 3. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste por parte de Deus para instruir-nos como um doutor, pois ninguém poderá realizar os milagres que realiza se Deus não estiver consigo. Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode alcançar o reino de Deus se não nascer de novo. Leon Denis. Os pais da Igreja. Os primeiros pais da Igreja
e dentre todos Orígenes e Clemente de Alexandria pronunciaram-se a favor da transmigração das almas. São Jerônimo e Rufino, carta a Anastácio, afirmam que esse conceito era ensinado como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Em sua obra capital dos Princípios, livro 1, Orígenes revisa os numerosos argumentos que mostram serem a pré-existência e a sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. Ele se interroga qual é a totalidade das etapas percorridas por sua alma em suas peregrinações através do infinito. Quais os progressos alcançados em cada uma dessas etapas, as circunstâncias dessa imensa viagem e a natureza particular de cada estágio. São Gregório de Nice diz da necessidade natural de a alma imortal ser curada e purificada. E que, se ela não o for em sua vida terrestre, a cura operar-se-á nas vidas futuras e subsequentes. Todavia, esta outra doutrina não podia conciliar-se com certos dogmas e artigos de fé, armas poderosas para a Igreja, tais como a predestinação, as penas eternas e o juízo final. Com ela, o catolicismo teve de ceder mais amplo espaço à liberdade do espírito humano. Chamado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços e não apenas pela graça do alto. Do mesmo modo, constituiu um ato de inúmeras consequências funestas a condenação dos conceitos de origem e das teorias gnósticas pelo Concílio de Constantinopla de 553. Ela acarretou descrédito e a rejeição do princípio das reencarnações. Vimos edificar-se então, no lugar de uma concepção simples e clara sobre o destino, compreensível para as mais humildes inteligências, conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e dos sofrimentos humanos, todo um conjunto de dogmas que lançaram a obscuridade sobre o problema da vida. Revoltaram a razão e finalmente afastaram o homem de Deus. As vidas sucessivas, Albert de Rochat.